Continuando a nossa série no condomínio Everbee, aqui em Orlando, hoje eu vou te mostrar um bangalô num terreno de 34 pés de largura. Para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão dos tamanhos dos terrenos, neste condomínio a construtora está construindo as townhomes em 20 pés de largura, os bangalôs menores em 34 pés de largura, os bangalôs maiores, que a gente ainda vai ver, em 40 pés de largura, e depois a gente tem as single family homes, que a gente chama, que é um outro conceito que eu quero trazer para você, de front load, mas nós conversaremos sobre isso lá na frente. E o que muda além do tamanho específico, né, da dimensão da casa, no quesito largura. A sensação que a gente tem é super boa, pelo seguinte, ela está muito bem dividida. Eu entrei pela minha porta da frente, eu tenho um lavabo bem privativo, ele não está na minha sala de estar, não está na minha cozinha, não está na minha sala de refeições. Eu tenho mais um coat closet, mais um armário para eu guardar casacos ou qualquer outra coisa. É uma sala de estar de um tamanho ok, não é a maior sala de estar de todas, mas eu tenho ela bem organizada, com a possibilidade de ter a minha televisão de um tamanho excelente. Tá? Aí eu tenho a minha sala de jantar, neste caso a construtora conseguiu colocar aqui uma mesa de 6 lugares, retangular, ótima. Eu tenho uma ilha muito boa para 3 lugares e se quiser ainda, a gente afastando um pouquinho, vocês conseguiriam até colocar 4 banquetas ou 4 lugares aqui de assento. O que mais que a gente tem? Eu tenho um tampo muito grande em L e isso faz a diferença, porque às vezes a cozinha fica tão reduzida, eu não tenho muito espaço de preparo e nesse caso, olha, dos dois lados do fogão eu tenho tampos longos, aqui nesse caso ainda eu tenho uma curva e a ilha, como eu já havia comentado, também é grande. Tá? Então é uma casa bem resolvida, você tem tudo o que você precisa do tamanho certo, sem ser muito volumosa, mas atende perfeitamente. E mais 2 itens importantes aqui. Eu vou ter uma despensa e nós vamos conversar sobre isso. Eu acho que vários dos meus vídeos eu sempre falo a respeito de como organizar e como existem opções de organização. E essa é uma delas. É uma das lojas que eu gosto, que é uma loja bem de organização mesmo, e você vai ver durante os vídeos que eu vou mostrar como eles montam os closets, como eles montaram essa despensa, mas vão ter outras mais interessantes. E vamos retomar um pouquinho a respeito do condomínio. Qual que é a proposta desse condomínio? Qualidade de vida, bem-estar. E quando eu falo de qualidade de vida e bem-estar, é isso que eu estou olhando aqui pela minha janela. O condomínio inteiro foi idealizado com várias dessas que eu vou chamar alamedas internas, aonde haverão calçadas e os condôminos vão conseguir ir caminhando em frente às casas para determinados pontos do condomínio. E, a título de curiosidade, foi uma palavra que eu aprendi nova, que até então eu não havia ouvido, que se chama meal. Esse conceito que eu estou chamando de alameda interna, a palavra usada é meal. Agora, lembra que eu comentei a respeito da sensação da casa? Para mim, sempre a sensação é muito boa, por quê? Eu tenho 2 janelas na frente, eu tenho uma janela lateral, eu vou ter 2 janelas no fundo e eu tenho mais uma janela atrás da porta. Por que isso? Lembra que eu comento que a luz navega pela casa, depende do momento do dia, então depende de onde está a posição do sol, eu tenho possibilidades de entrada de luz, o que para mim é excelente. E quando eu comento sobre entrada de luz, além das 2 janelas, eu vou ter essa porta de vidro, onde eu consigo abrir toda a veneziana, então eu tenho total entrada de luz aqui de fora, lá para a cozinha e para a sala de refeições.
eu tenho essa área coberta entre a garagem e a casa em si. A construtora colocou 2 ambientes aqui, uma mesa de refeições, porque eu posso colocar minha churrasqueira aqui ao lado, e uma área de convivência externa. Quando a gente pensa nesse conceito coberto, eu acho que faz sentido. Por quê? No verão, além de nós termos muito sol, nós também temos muita chuva. E às vezes você não consegue usufruir do lado de fora, porque se está chovendo e você não tem essa cobertura, você não consegue ficar. E às vezes o sol é tão forte que você também não aguenta ficar. Então, isso para mim faz sentido. Eu sei que te dá uma sensação mais de fechado, mas é extremamente funcional. E aqui a garagem, tá fazendo eco. A gente vai ter o boiler, né, ou aquecedor de água de acúmulo. Eu tenho essa proteção para o carro não bater, apesar de que essa garagem, ó, eu tenho todo esse espaço entre a passagem da porta e esta parede. Excelente, aqui eu consigo colocar prateleiras se eu quiser. Lembrando que esse piso não é o acabamento entregue, nós temos que pedir isso como um upgrade. E que mais? Várias vezes eu comento sobre o acabamento das paredes. E aqui é um exemplo perfeito. Se nós olharmos 360 graus, eu tenho 1, 2, 3, 4 paredes aqui, todas elas só de bloco. Por quê? Porque nenhuma dessas paredes está conectada à casa. Se essa parede aqui estivesse conectada à casa, teria um acabamento de drywall. Como nós não estamos, nós estamos soltos, né, da casa, eles não fazem um acabamento. Assim, e uma das funcionalidades que a construtora oferece nesse condomínio é uma smart home. Ou seja, eu consigo, por exemplo, nesse exemplo que eu vou usar agora, abrir a porta da garagem através do meu telefone celular. E uma situação interessante, nós estamos numa região que também é rota do aeroporto. Então, a todo momento que eu estou do lado de fora, eu consigo ouvir sim os aviões. Aqui dentro, o avião continua passando e nós não estamos ouvindo. E há 2 formas de analisar isso. Uma vantagem, porque eu estou muito próximo ao aeroporto e se eu preciso estar próximo ao aeroporto, tá tudo certo, porque eu não consigo ouvir de dentro da casa. E é para aquelas pessoas que acham que o ruído é algo que incomoda muito, haverão outras opções de condomínio. E agora, esquecendo o avião, vamos subir. Uma coisa já me chama a atenção aqui, eu tenho um patamar, eu adoro isso, tá? Então eu subi 1, 2, 3, 4, no meu 5º degrau eu paro para respirar. Um ponto super interessante, eu tenho uma janela aqui em cima desse patamar. Por que isso é interessante? Além desse pé direito ser super alto, essa janela me traz luminosidade para essa posição da casa. Porque você concorda comigo que eu não tenho nenhuma janela na sala de jantar para a cozinha? Essa janela aqui me dá a claridade que eu preciso neste ponto. Quando eu chego no topo da escada, eu tenho essa fonte de luz natural aqui, essa janela bem grande. Vou ter o que eu adoro, um linen closet, ou seja, eu consigo deixar todas as roupas de cama e roupas de banho neste armário aqui, que me atende o andar de cima inteiro. Todos os quartos nessa casa estão no andar de cima. Eu vou ter um banheiro aqui para dividir entre esses 2 quartos, mas o ponto forte da casa aqui em cima é esse. Eu tenho esse loft que é uma área, de novo, de confraternização da família à noite, né? A área do vamos dormir, mas antes de dormir vamos estar juntos, é aqui, tá? Então esse loft é bem espaçoso, os 2 quartos, a suíte principal na frente. Porém, a gente não consegue ter tudo. Então quando eu ganho uma coisa, eu tenho que tirar de algum outro lugar. Aonde que eles tiraram?
na lavanderia. A minha lavanderia fica no corredor. Patrícia, isso incomoda, isso atrapalha? Aí depende, vai depender de quais são as tuas prioridades. Por quê? Se eu quero uma lavanderia maior, talvez eu não tivesse a possibilidade de ter esse loft. Mas se eu quero ou eu preciso de uma lavanderia maior, eu tenho que abrir mão do loft. Aqui fica a máquina do meu ar-condicionado. Ela sempre suga porque ela não tem uma ventilaçãozinha ali, uma grade. Chegamos na suíte principal. Super espaçosa. Eu tenho uma cama mais baixa de conceito, né, de altura, mas é uma cama king. 2 mesas de cabeceira de bom tamanho e eu tenho essa posição aqui com uma dresser, que não é uma dresser, mas é um aparador, e mais o espelho. Pontos de referência. Eu tenho 4 portas aqui, então você consegue entender que essa parede é bem longa. Eu tenho um espelho muito grande. Você consegue perceber que dá para colocar uma televisão grande aqui também. Quando a gente transita aqui dentro, eu vou ter o closet. E aqui, de novo, mais uma vez, eu fico tão feliz. Porque, olha, por mais que seja um aramado, é um aramado mais arrumadinho. E olha que maravilha. Eu tenho prateleiras e eu também tenho gavetas, tá? Então, isso ajuda muito. Eu fico bem feliz. Por quê? Consigo colocar camisas, vestidos, casacos, né? Peças mais longas. Consigo montar um porta-sapato e eu consigo organizar de uma forma super fácil. Por quê? Eu acho que a América já me deixou muito mais prática do que eu era. Então, o fato de eu conseguir movimentar essas prateleiras, quando eu tenho de repente uma bolsa mais alta que eu quero colocar nessa posição que eu uso sempre, é muito bom. Aí a gente vem, saímos do closet e chegamos no banheiro. Aqui é legal de perceber 2 coisas. Item número 1, a gente tem as gavetas, porém olha só. Tá vendo que a construtora não colocou os puxadores? Eu tive que abrir com a minha mão pelas laterais. Por quê? O puxador vai ser um opcional. Você vai ter que pagar a mais por isso. Essa linha aqui de gavetas também será um opcional. Você terá que pagar mais por isso. E o destaque número 2 aqui de cima é: eu não tenho o azulejo na base, né, no piso do box, do banheiro, do chuveiro. Eu tenho aquele inserto que a gente já conhece, que é mais fácil da construtora construir. Na prática, eu diria que não faz diferença. Você consegue limpar, existem tantos produtos de limpeza que você consegue limpar e deixar ok. É muito mais conceitual, de referência estética e visual, do que funcionalidade. Mas antes de eu descer, para a gente conversar sobre os valores, eu quero te mostrar esse closet. E agora eu estou mais feliz ainda, porque aqui eu consigo mostrar aquilo que eu sempre falo, né? Já mostrei no closet da suíte principal, mas olha só, nesses armários dos quartos, que a gente tem a sensação que eles são tão pequenos, eu também tenho essa opção. Então eu consigo colocar prateleira, eu consigo colocar mais varões para eu pendurar, e eu tenho prateleiras lá em cima. Vou puxar para esse lado daqui, porque desse lado que eu acabei de mostrar eu consigo pendurar calças e camisas, e aqui eu consigo pendurar as peças mais longas. E olha que interessante para você ter de referência visual. Aqui é a forma como a construtora entrega. Eu só tenho essa prateleira superior com esse varão que não é varão. Aquele outro closet que eu acabei de te mostrar tem o mesmo tamanho, mas olha como ele parece ser muito maior. E agora vamos falar sobre opções, tamanhos e valores. Lembra que eu comentei que esta casa é construída num terreno de 34 pés de largura? Dentro desses terrenos de 34 pés, eu posso construir 4 modelos de casas diferentes. Eu escolhi essa para te mostrar por causa desta flexibilidade e porque essa casa fez bastante sentido para mim.
a divisão dela. Ela é uma casa enxuta, confortável. Essa casa tem 1.896 pés quadrados, 3 quartos, 2 banheiros, um lavabo aqui no piso inferior, 2 vagas de garagem e nesse caso, era isso que eu estava tentando decifrar aqui na planta, essa casa foi escolhida com a garagem detached. Então ela está solta da casa, por isso que a gente tem esse lanai coberto, porque originalmente ela vem attached. O que vai mudar? Isso é importante a gente conversar agora. Eu não teria essas 2 janelas aqui e nem essa porta de vidro. Por quê? Porque a minha garagem estaria grudada na casa. Agora, esta casa especificamente começa em 470 mil. Depois nós temos que adicionar o lote premium e os upgrades. Porém, para que a gente tenha uma facilidade de entendimento de números, baseado no que a construtora está construindo, uma boa referência para você é acrescentar 15% deste valor como upgrades estruturais e de acabamentos. E eu te convido a acompanhar aqui no canal os meus próximos vídeos, porque eu vou continuar te mostrando esse condomínio que está na fase número 1 e terão 10 fases. Então é um momento interessante de você conhecer, porque se você estiver no momento de comprar, é um excelente momento de comprar. E se você gostou desta casa ou você prefere que eu te ajude na escolha de outra casa, entre em contato comigo por mensagem, por e-mail ou por WhatsApp. E eu te vejo no próximo vídeo.